Olá! Começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, uma figura, um brasileiro que nos ajude a entender melhor o Brasil em que vivemos. Seja analisando as nossas condições, seja mergulhando um pouco na história da nossa pátria. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Aloísio, que vai estar conosco nessa conversa hoje, que a Eleonora já vai apresentar para você com mais detalhes. Antes, porém, eu quero te convidar para participar, não só mandando seus comentários, mas divulgando essas reflexões, essas informações, essa história para os seus amigos, nas suas redes sociais. Todo esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas. E ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Aloísio, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco, nessa nossa transmissão caseira aqui. A gente está aqui com o Aloísio, que está em São Paulo. Aloísio Palmar, que está aqui conosco, porque vai lançar uma nova versão, uma nova edição desse livro, que é um clássico aqui para quem estuda os anos de chumbo, onde foi que vocês enterraram os nossos mortos. E vou botar aqui, né, mais pertinho, apesar de ser uma edição. Vamos ver aqui, aqui é o Aloísio e o livro, né? E agora o Aloísio está aqui em São Paulo para lançar uma reedição, revista e ampliada, né, com mais detalhes sobre essa história. Então, eu queria que você falasse um pouco, acho que começando a falar de você. Queria que você se apresentasse para os nossos internautas, né? Quem é Aloísio Palmar? Alô, Leonora, alô, Rodolfo, alô, internautas, né? Já fui apresentado, meu nome é Aloísio Palmar, eu sempre digo, Aloísio é com U e Z. Tá com Z aqui. Ainda bem, porque a maioria escreve com S, que é o normal, né? E tem outros que escrevem com O e Y. Eu não gosto desse O e Y, não, porque tem um outro aí que um sujeito que usa essa grafia, né? Todo mundo sabe quem é. Bom, eu venho de longe, gente, venho de longe. Venho lá da fronteira, né? Da Brasil com a Argentina. Cheguei lá em 79 com a anistia. Cheguei um mês antes do governador Brizola. O governador Brizola chegou em setembro, eu cheguei em agosto, né? Que a anistia foi 28 de agosto, né? Saiu a anistia, eu peguei, eu não, mandei meu irmão, advogado, ir lá na auditoria da Marinha, pega um papel lá, porque como que eu vou ficar sem um papel? Esse país aí, tá certo, está havendo uma redemocratização, mas eu preciso de um papel para poder viajar. Eu estava no Rio clandestino, aí eu falei, pega uma certidão, qualquer coisa na auditoria, que eu sou um cidadão brasileiro, né? Anistiado, se alguém me pedir, a polícia pedir um documento na estrada, aí eu me apresentar. Aí me apresentou e eu voltei, né? Lá para Foz do Iguaçu. Lá, Foz do Iguaçu. Por que eu fui para lá? Porque lá mora minha mulher. Ela é de lá. Ela é iguaçuense, né? Legítima, nascida, né? E eu voltei para lá porque eu estava no Rio, quando aquela festa toda da redemocratização, todo mundo voltando, né? Do rabo do foguete, tinha aí do rabo do foguete, eu estava por ali, né? No meu Rio de Janeiro, clandestino, fazendo as coisas, participando até dos comitês pela anistia, meio de camu. Eu falei, mas estava, né? E com documento falso, né? Aí veio... você tem que contar o Não, início. já vou contar, mas eu só falar por que eu moro em Foz do Iguaçu, porque todo mundo quer saber por que ele mora lá naquele cafundó do Judas, né? Pois é. Eu falei com a minha mulher, Eunice, venha para o Rio, porque é aqui que as coisas vão acontecer, não aí. Você tem que escolher entre sua família ou sua revolução, né? Aí eu fui para lá, fiquei com a minha família, hoje eu tenho 6 filhos e 8 netos. Eu nasci no estado do Rio, na cidade de São Fidélis, minha querida cidade de São Fidélis, que fica no norte do estado do Rio. Estudei na Universidade Federal Fluminense, Ciências Sociais. Não terminei o curso, porque antes de terminar o curso eu fui
fui tirado da escola, né, pela Lei 477, que era aquela lei da ditadura, e fui preso em 79, em 69, fui preso em 69, fiquei em vários centros de tortura, passei por vários centros de tortura do Paraná e do Rio de Janeiro, Ilha das Flores, Ilha Grande, Ilha das Cobras. E em 71 eu fui incluído na lista dos presos políticos trocados pelo embaixador da Suíça no Brasil. Aí eu fui mandado embora do Brasil, fui banido, fui para o Chile, e lá fiquei 2 anos, sabe? Fiquei 2 anos, até que eu decidi voltar para o Brasil e preparar o retorno dos companheiros que estavam por aí, né? Para a gente continuar a luta. Até que em 1974 nós decidimos não continuar com a resistência armada, mas continuar com a resistência com outras formas. Mas eu não podia ir para o Chile, porque caiu o governo do presidente Salvador Allende. Eu não podia ir para a Europa porque eu não tinha documento. O documento que eu possuía é o documento que eu mesmo fiz para mim, né? Eu não podia voltar para o Brasil, senão me matavam, e eu estava com a mulher e já 2 filhos nascidos por ali, e fiquei, então, 6 anos fabricando soda, água com gás e vendendo de carroça, jardineira ou agricultor um pouco, até que veio a anistia e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil e fui fazer jornal. Não tinha outra coisa que fazer, não terminei o curso. Tive que voltar para Foz do Iguaçu, porque minha mulher me pôs contra a parede, né? Ou faz sua revolução, fica com sua família. Eu fiquei com a minha família e fiquei fazendo política, fazendo jornal, fui conselheiro da diocese, né? Direitos humanos, essa coisa toda, e aí foi, né? Aí eu fiz, buscando companheiro desaparecido, até que um dia eu fiz um relatório para a Comissão dos Mortos Desaparecidos. Eu escrevi esse relatório no inverno, sabe, de 2004. Mas o relatório era um relatório muito burocrático. Eu não gostei do relatório. Eu comecei a pôr mais pimenta, comecei a dar tempero no relatório. E na medida que eu fui escrevendo coisas que eu nunca falava, nem para mim mesmo, que eu guardava, para mim, nem falava com minha mulher, nem com meus filhos, não contava. Que era um momento de muito silêncio, né, devido a tudo que a gente passou, eu comecei a colocar no papel. Fui escrevendo no papel, fui contando coisas, um pouco de memória, um pouco da pesquisa em busca do desaparecido, um pouco das lutas sociais da região oeste, um pouco das lutas estudantis de Niterói, acabou virando esse livro aí, né, que vai ser relançado hoje à noite. Vai ser relançado, né, está sendo relançado pela editora Alameda. Então vamos contar um pouquinho mais, com mais detalhes, desse, talvez falar primeiro da primeira edição, né? E vamos começar com o título. Tá. Onde foi que vocês enterraram nossos mortos? O título é uma pergunta. Então, quem é vocês? Quem são esses vocês que você chama a atenção aqui? Quem são os nossos mortos? E por que não se sabe onde esses mortos foram enterrados? Nós tivemos muitos problemas nesse período, tanto no período da redemocratização como no período pós, né? Que foram os 8 anos, mais 12 anos de governo petista, digamos, né? Porque o segundo mandato da Dilma nem se conta, né? Porque ela foi sabotada e, afinal, foi derrubado o governo. Mas nós tivemos, quando digo nós, são os sobreviventes, os familiares e os sobreviventes. Tivemos muitos problemas na medida que a gente buscava e nós buscávamos, mas o Estado, os nossos mortos, os nossos desaparecidos políticos, sem apoio do Estado. Que havia ocorrido durante a ditadura. Que havia coisa que havia ocorrido. Sim, os mortos desaparecidos da ditadura militar.
E as famílias naquela busca incessante, todos nós numa busca incessante, buscando apoio do aparelho do Estado, sem apoio nem dos partidos que estavam no governo, nem apoio do aparelho estatal, né? O que a gente tinha um pouco de apoio era dos setores da Igreja Católica, dos movimentos de direitos humanos, dos comitês de anistia, né? Dos grupos de tortura nunca mais, dos familiares que estavam envolvidos. O título, então, ele é provocativo, ele vem nesse momento e provoca, né? Onde vocês enterraram nossos mortos, pô? Queremos saber. Digam, não é? Se vocês não dizerem por bem, vão ter que dizer no judiciário. Nem eles se propuseram a falar e nem para o judiciário foram, porque quando chegaram a ser intimados durante o processo da Comissão Nacional da Verdade, eles não foram depor, né? Talvez o único que começou a falar alguma coisa foi o coronel Paulo Malhães, mas ele foi assassinado, né? Então o título vem, e até hoje vale como provocação. Queremos saber. Porque muitos dos mortos, muitos dos corpos de mortos durante o período da ditadura militar ainda hoje estão desaparecidos. Muita coisa ainda está desaparecida, não é só morto não, histórias, memórias também, não é? Recentemente, não faz muito tempo, talvez 2 anos, a filha da Terezinha Zerbini foi a público dizer que ela foi estuprada. Ela guardou esse segredo durante anos, dezenas de anos, né? Então, assim como ela saiu do silêncio, muita gente, muitos perseguidos políticos da época não falam. O camponês, então, esse tem vergonha de falar, que foi preso. Nós fizemos uma audiência pública com os agricultores do oeste do Paraná e sudoeste de Santa Catarina, que foram presos, torturados e presos no processo do Grupo dos 11. Que aquele pessoal ficava ouvindo rádio, para ouvir Brizola falar na rádio, e que assinaram atos a favor de reforma agrária. Essas pessoas, esses agricultores foram presos, torturados, e foram chamados para uma audiência. Eu levei, com o apoio da Universidade do Oeste do Paraná, que liberou 2 vans, nós fomos buscar os agricultores, levar num auditório imenso com mais de 5.000 pessoas, de pé sentados, todos, de todo jeito, e eles subiram e não falaram. Um ou outro falou chorando. Teve um que se ajoelhou e pediu perdão a Deus por ter sido preso. E quando nós temos documentos... Então, tem pessoas até hoje que têm medo de falar ou vergonha de ter sido preso. O agricultor, o classe média, o estudante, tem orgulho de ter sido preso, torturado, ainda fala, né? Tem gente aqui que não aconteceu nada e faz questão de falar, né? Mas o agricultor tem essa peculiaridade, porque quem é preso no interior, na roça, é bandido, é assaltante, né? É discriminado na comunidade. Então, a história não está toda contada. Tem muita coisa para aparecer. E vai aparecendo aos poucos, na medida que as pessoas vão fazendo catarse. O livro é isso também. É uma catarse, a minha catarse. Um dia eu me abro. E desde que eu lancei o livro, não parei de falar também. Estou falando até hoje. É você correndo, fazendo maratona, e eu fazendo a minha maratona. Essa semana mesmo, eu tenho 2 palestras numa escola estadual, depois numa escola técnica, assim vai. A pessoa chama e a gente vai falar. Assim como eu faço, outros ex-presos políticos, outros familiares estão fazendo a mesma coisa. Sempre que são chamados, vão falar como eu estou falando aqui agora. Tem essa oportunidade que vocês me dão de vir aqui falar do livro, falar dos desaparecidos políticos, falar dessa militância, falar das coisas que não foram faladas, como agora há pouco a gente falava do 8 antigo, né? Daquele 8 de Niterói, que pouco se sabe sobre ele, os historiadores ainda não cavucaram, né? Não foram atrás. A própria existência de uma experiência de tentativa de implantação de um foco guerrilheiro no oeste do Paraná, pouco se sabe, porque Araguaia foi tão grande, teve tanta visibilidade que as outras experiências são pouco conhecidas, né? Tem uma experiência de tentativa de resistência armada a partir de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, é pouco conhecido. Então, essas coisas, aos poucos, vêm à tona, na medida que as pessoas falem também, né? Que é a pesquisa.
Por enquanto, eu sou pesquisador, que eu sou jornalista, né? Tenho carteirinha da FENAGE. Você falou que o livro é uma espécie da sua catarse. Ele é resultado de uma longa busca sua, né? Foram mais de 20 anos de pesquisa para arredondar nessa produção que hoje a reedição ela não tem lançamento hoje aqui em São Paulo. Rodolfo, eu quando cheguei, eu e os outros 69 presos chegamos em Santiago do Chile, ficamos numa... Os outros 69 presos? Chegamos em 71. Quando nós chegamos no Chile, trocados pelo embaixador da Suíça... Foi o último sequestro? Foi o último sequestro. Nós ficamos numa quarentena. Ou seja, num local para tomar vacina e se identificar, aquela coisa toda. Outros... médico, né, fazer laudo médico, essa coisa toda. Nós chegamos estropiados, né? Eu saí da solitária, lá na Ilha Grande. Estava numa solitária, quando me tiraram de lá e me colocaram dentro de um helicóptero. Primeiro eu tive que aceitar, né, o banimento. Então, quando nós chegamos lá, nós fomos... do 8 antigo estava eu, Humberto Trigueiro de Lima e Rogério da Silveira. Aí, nós não tínhamos mais organização, nossa organização acabou. Nós chegamos lá, sem lei, sem documento, sem organização. Aí nós fomos recrutados para a VPR, pela Maria do Carmo Brito, nossa amiga, né? Não sei o quê. Aí nós entramos os três, fizemos várias discussões com a mania esquerda. Antes de tomar uma atitude, tem que ficar um ano discutindo, né? Ficamos lá, até que não chegou um ano, foi uma semana de conversa e já pé na VPR. É um pé na VPR, fiquei dentro da VPR. E pela VPR é que eu saí em 72 clandestino do Chile, com os olhos marrons, com outra cor, escuros, né? Cabelo grande também, cabeleira escura, né? Um cabelo bonito pra caramba. Rosto redondo, bonitão, gravata italiana, terno bom também, e vim embora, né? Com passaporte bom também. E vim embora. Fiquei aí um tempão. Teve o golpe no Chile, caiu Allende, e eu tentei voltar para o Chile. Mas não deu porque eu não tinha condições de voltar para o Chile, porque eu não tinha o golpe, né? Allende caiu. Não podia ir para a Europa porque eu não tinha documento. Não podia entrar para o Brasil porque eu ia morrer se eu entrasse aqui. Fiquei por lá. E fiquei por lá, e em 74 decidimos desmobilizar com uma organização. A VPR acaba em 1973, numa reunião em Talagante, essa reunião que eu fui, onde nós decidimos acabar com o negócio. Cada um cuida da sua vida. Cada um toma seu rumo, né? Foi antes da queda do Allende, entre o Tancas, que foi uma tentativa de golpe, e o golpe do Maledetto, lá como que chama? Pinochet. Outros companheiros vieram com o golpe e ficaram ali em Buenos Aires um tempão esperando ter condições de ir para a Europa ou para qualquer outro país. Pedro Lobo foi para a Alemanha, outro foi para a Alemanha, outro foi para a Tchecoslováquia, outro foi não sei para onde, outro foi para Cuba, sei lá. E lá em Buenos Aires tinham grupos remanescentes da VPR, que não havia mais organização. Eu estava aqui, na fronteira, esperando não sei o quê, porque eu não tinha mais nada para esperar, esperando a redemocratização do Brasil, talvez, né? Ou criando minha família, né? E fazendo meus contatos políticos, que nós somos inquietos, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Aí eu fui ter um contato em Buenos Aires com um companheiro que estava em Londrina. Eu fazia meus contatos em Buenos Aires, não fazia no meu santuário, no meu local de moradia. Por questão de segurança, sempre fui muito rígido na questão da segurança e havia muita infiltração. Aí eu fui ter esse contato e eu andava ali pela Avenida Correntes, quando eu vi lá longe, no outro lado da avenida, Onofre Pinto, junto com Alberi Vieira dos Santos. Onofre eu conhecia,
militei com ele, meu amigo, né? Foi da VPR, muitos anos estivemos juntos. Alberi, estive com ele no presídio do AU, em Curitiba. Ele estava preso lá quando eu conheci o Alberi. Quer dizer que eu conheci os dois. Mas não me aproximei, por uma questão de segurança. Eu já não estou mais nessa. Eu já estou em outra. Eu estou agora fabricando soda, água com gás, vendendo vinho, vendendo Fanta, Pepsi Cola, e estou em outra. Criando 3 filhos, fazendo meus contatos aleatoriamente e esperando, sei lá o que vai acontecer dessa vida, né? Então eu não me aproximei deles, mas um deles se aproximou de mim. Me viu, o Alberi Vieira dos Santos se aproxima de mim, eu entrei num café e ele bate nas minhas costas e me chama, Aloysio. André, que era meu nome de guerra, André Aloysio, não sei com qual nome ele me chama. E ele me conta, olha, eu, Onofre, Pedro Gordo, e mais fulano, mais Laveca, mais os Carvalho, mais não sei quem, estamos voltando para o Brasil, continuar a luta. E nós temos uma estrutura fenomenal, uma serraria, caminhões, camponesa, olha, uma base camponesa, ele me contando, né? Fenomenal, nós vamos voltar à luta guerrilheira no Brasil com uma nova forma, mais segura, mais consistente, com uma base forte. O cara, um discurso assim de ufanista maravilhoso. Como eu estava em outra, e eu também não confiava nessas coisas, porque houve aquela queda lá em Recife, Olinda, morreu aquele nosso companheiro, e eu já andava com o pé atrás devido à liberalidade do Onofre Pinto. Aí você está falando da queda que foi fruto da denúncia do Cabo Anselmo. Essas coisas me deixaram receoso. Não vou entrar nessa. Mas eu não falei para ele que não ia entrar. Só falei assim, não, tá tudo bem, Alberi. Como que é o negócio? Você tem um trabalho por lá, não tem? Estou sabendo que você tem um trabalho. Eu já sabia, né? Já sabia porque alguém contou. O Onofre deve ter dito. Sei lá. Você tem um trabalho por lá, na fronteira. Então vamos juntar o meu trabalho com o seu e é hora de união. Aí eu marquei um encontro com ele mais tarde da noite. Não fui no encontro e me mandei, sabe? Peguei 3 ônibus, trem, não sei o quê, bonde, vim parar na fronteira de novo. Caí fora. Já sabia da infiltração do Anselmo, né? Você sabia? Do Anselmo, sim, nós ficamos sabendo em 73, né? Antes da queda do Allende. Eu não sabia que o Alberi era infiltrado. Eu nunca passou pela minha cabeça. Eu simplesmente não entrei nessa porque, primeiro, nós havíamos decidido desmobilizar as operações armadas. Dentro da nossa visão, em 74, 73, 74, qualquer ação armada ia fortalecer a linha dura da ditadura, ia fortalecer. Havia um processo de distensão, paulatino, mas havia uma distensão. Nos Estados Unidos, o presidente era um presidente que defendia os direitos humanos, né, o Jimmy Carter. Na Europa, o movimento pacifista em defesa dos direitos humanos, pela anistia no Brasil, era muito forte. Aqui dentro do Brasil havia teve uma eleição para prefeito, que o MDB teve uma baita votação, então havia um movimento contra a caristia das mulheres, que era basicamente apoiada pela igreja. Então, qualquer ação nossa, naquele momento, ia fortalecer a linha dura e a repressão sobre esses movimentos que estavam se ensaiando ia ser maior. Então, nós decidimos, como dizem em Guarani, Nhapore, vamos parar, não tem mais. Ensarilhar armas, não tem mais. Então, já havíamos decidido. Então, por isso, o primeiro, o segundo, porque eu estava já criando uma família, o terceiro, porque tinha medo. Medo de ser preso de novo, de passar pela tortura de novo, por todo aquele sofrimento devido a uma infiltração. Também medo. Então, por esses 3 motivos, eu não entrei no esquema do Alberi. E veio a anistia, voltei para o Brasil.
Mas chega no Brasil, a gente começa a procurar os desaparecidos políticos, procurar os companheiros. Você termina uma guerra, você faz um levantamento, quem está vivo, quem está morto, como é que está a nossa família, como é que está fulano, nosso parente, nossos amigos. E eu procurava esses caras. Onde estão os Carvalho? Ninguém sabe, ninguém viu. Onde está o Onofre? Ninguém sabe, ninguém viu. Desapareceu. Triângulo das Bermudas. Desapareceu. Caracoles. Aí aparece uma argentina atrás de mim. A Lilian Ruja. Onde está meu irmão? Henrique Ruja. Ah, por que você está procurando ele aqui, Lilian? Porque ele andava com o Onofre e andava com os Carvalhos. Eu começo a ligar. Então, além dos dois Carvalhos e além do Onofre, tem também um argentino chamado Henrique Ruja, que andava com Joel Carvalho. E onde que está José Laveca? Sumiu. Mas José Laveca estava no grupo. O Alberi já havia dito para mim, então eu somei 4, né? Eu não somava o Victor Ramos. Mas o Marival Chaves, quando dá uma entrevista para Veja, não sei o que, ele fala no Victor Ramos, assim, quem é esse cara que eu nunca ouvi falar? Aí uma pessoa em Curitiba, que faz parte da Casa Latino-Americana, me falou que esteve com o Victor Ramos na Embaixada da Argentina em Santiago durante o golpe. Opa, então o Victor Ramos existe. Eu vou nos arquivos e encontro. O cara era procurado. Ele foi da Polop, foi não sei o quê, trotskista, e depois entrou na VPR. Então o Victor Ramos é uma pessoa, existe, é procurado pela ditadura. Então o Victor Ramos é o quinto. É o quinto. Que entrou nessa porque namorava uma menina peronista e da juventude, né, peronista, e ela foi assassinada, né? É o quinto. Faltava... mas são 6. São 6. Ah, não, já estão aqui os 6. 2 Carvalhos, Onofre, Laveca, Henrique Ruja e Victor Ramos. Então, os 6. Eu somei 6. Mas, segundo Marival Chaves, e segundo outras testemunhas, assim, havia um 7º. Mas eu nunca entrei no 7º, que seria o Zorro. Esqueci, Gilberto Faria Lima. Eu nunca coloquei o Gilberto porque há muita dúvida em relação a ele, em relação às coisas lá de Montevidéu e tal. Não coloquei Gilberto. Eu fiquei nos 6. Onde que estão os 6? Poxa vida, eu poderia ser o 7º. Se eu tivesse aceitado aquela vez que me encontrei com os caras em Buenos Aires, eu podia ser o 7º. Então agora eu quero saber onde que eu estaria enterrado, né? Também, além de procurar os 6, queria saber onde que eu estaria enterrado se tivesse aceitado esse negócio, né? E o Onofre? O Onofre não estaria nesse grupo? Sim, era um dos 6. Um dos 6. Um dos 6. Quero saber onde estão os 6. Aí fiquei anos e anos, né, atrás disso aí. Pesquiso dali, pesquiso daqui. Escrevi uma vez, em 1980, não sei o que, alguma coisa sobre isso. Uma vez eu encontrei um advogado, amigo meu, que era do MDB, antigo, e ele me falou, eu falei com ele do Alberi, e ele falou, Alberi? Alberi é traíra. Mas por quê? Porque você estava fora, mas ele ficava sempre indo no batalhão, ele não saía do batalhão. Sim, mas ele pode ter outro motivo, né? Você não pode aceitar na primeira vista, né? Eu vou investigando, pesquisei muito, mas sempre com o pé atrás, em relação ao Alberi, sem saber verdadeiramente até que ponto, porque ele foi um dos líderes da Operação Três Passos, um mito. Ele esteve no Chile, atrás de vários companheiros para trazer para cá, e fui atrás de muita gente, depois fiquei sabendo com o Bona, com outras pessoas, que ele era um recrutador. Ele era um recrutador, entre aspas, para uma guerrilha rural no oeste do Paraná. Isso é o que eu sabia. Mas quando eu fui investigando e mais a fundo em todas essas histórias, e comecei a ir nos arquivos, a importância dos arquivos. Quando houve um convênio, um acordo entre a Comissão dos Mal Desaparecidos, que é a Comissão 9.140, com o Ministério da Justiça, que é a Polícia Federal, foi liberado para os membros da comissão o acesso aos arquivos da Polícia Federal. Eu fui credenciado. A Polícia Federal recebeu a lista de todos que estavam credenciados para entrar nos arquivos. Aí eu falei para o Nilmário, eu não sei para quem,
Falei, olha, aqui em Foz do Iguaçu tem um arquivo inteiro. Esse não foi mexido. O arquivo de São Paulo foi mexido, o Recife acabaram com o arquivo da Polícia Federal lá, Porto Alegre não tem, já faz anos. Aqui está inteirinho. Eu sei porque eu sei. Então entra lá. Fui lá. Me apresentei para o delegado, meio assim, ele já estava me esperando. Não, fica à vontade, Palmar, você pode olhar, abrir caixa, gaveta, só não pode fotografar, só não pode tirar cópia, mas, né? Mas você... Mexi naquela papelada e encontrei muita coisa que é polícia de fronteira, né? Todas aquelas difusões, que um SNI, quando está buscando alguém, manda para a fronteira, o CIE, CIEX. Encontrei a Serviço de Informações da Itaipu, que eu não sabia que era tão forte, tão poderoso, que foi um braço da Operação Condor ali na empresa hidrelétrica. Operação Condor, só lembrando, que era a operação conjunta das polícias Brasil, Argentina, Paraguai. E Paraguai. Enfim, as polícias do Cone Sul atuando junto para reprimir os combatentes pela democracia na época. Encontrei muitos documentos, papéis e muitos papéis. Sim, mas meu foco, eu tinha um foco, que era a busca aquele grupo de desaparecido político. Esse era meu foco, esse era meu objetivo. Eu não podia me perder. Era tanto papel, tanta informação, que eu podia ficar anos ali pesquisando. Mas eu tinha um objetivo. E era buscar. Eu fui atrás de pistas, encontrei muitos documentos sobre o sargento Alberi. Tanto antes da prisão dele em 1965, como depois em 1966, 67, fui aí adiante, até as andanças dele com o pessoal do S2, do Exército, aí começou a me chamar a atenção, né? E fui encontrando coisa. Aí encontro uma coisa que ele fez, e tinha pessoas junto com ele. Eles mataram uma pessoa lá na região de Humaitá, no Rio Grande do Sul. E, junto com o Alberi, estava uma outra pessoa. Assim, poxa, essa outra... Alberi morreu, sabe? Alberi morreu em 1979. Então, quando eu estava buscando esses desaparecidos, ele já estava morto. Eu não tinha nenhuma testemunha viva. Nenhuma testemunha viva. Aí encontrei esse nome. Eu vou procurar essa pessoa, porque, de repente, essa pessoa está viva e ele pode ajudar na pesquisa. Aí eu procurei nas multas de trânsito, encontrei o nome dele, localizei que ele mora em Foz do Iguaçu, localizei que ele era um policial civil, que foi do Exército, e eu tentei localizá-lo e acabo sabendo tudo dele através do meu ex-cunhado, que foi do 8 de Niterói, que é um paraguaio que mora em Foz. Porque esse paraguaio falou para mim, Aloysio, esse cara come na minha mão. Esse paraguaio era um empresário bilionário, sabe? Sócio do ex-presidente do Paraguai, colorado, daqueles colorados, sabe? Bem partido colorado, fortíssimo. E esse rapaz, essa testemunha que eu estava buscando, era um dos... Como posso chamar? Dar um nome assim é diferente. Um dos assessores, entre aspas, dele. Uma das pessoas capanga. Porque esses caras sempre são capanga de alguém, né? Aí eu falei, olha, procura essa pessoa para mim e tenta dar um jeito dele conversar comigo. Ele não quis falar comigo, sabe? Eu com o Palmar não falo. Nunca quis falar comigo. Então eu comecei a usar o Cabral, essa pessoa, empresário, como intermediário. Eu passava as perguntas, ele respondia e aí eu falei com o Cabral, se é no parque, entra no parque. Ele está falando que é no parque, ele vai ter que dizer onde foi. Nós estamos falando do Parque do Iguaçu. Parque Nacional do Iguaçu. Tá. E onde foi o segundo ele, o enterro do grupo dos quartos. Segundo ele. Então ele... Vou colocar aqui o mapinha. Então aí segundo ele, esse grupo foi conduzido, atravessou a fronteira e foi conduzido para o Parque Nacional do Iguaçu. Esse grupo dos seis que eu estava buscando. Remanescente da vanguarda popular revolucionária. Isso. E fizeram uma... E emboscada. Sofreram uma emboscada quando estavam entrando no Brasil pelo Parque Nacional do Iguaçu? Não, entraram por Santo Antônio e levados para o Parque Nacional do Iguaçu. A testemunha
A testemunha conta o seguinte, que levaram 5, que o 6º ficou num sítio do tio do Alberi, o 6º seria Onofre. Levaram 5. E ele diz que os 5, quando entraram no parque já estava escuro, e acenderam umas lâmpadas, umas luzes de carro, né? E assassinaram a sangue frio. E o último a morrer foi Henrique Rúdia, com um tiro na cabeça, que os tiros que ele levou no peito, ele era um menino de 18 anos, ele não morreu instantaneamente, ele se mexia muito e tal, e um dos atiradores deu um tiro na cabeça. Aí a gente pergunta, e o Onofre? Ele conta que o Onofre foi levado, Onofre Pinto, comandante da BPR e tal, não sei o quê, que foi presidente da Associação dos Sargentos de São Paulo. Segundo ele, Onofre Pinto foi levado para Foz do Iguaçu, ficou numa casa do Exército, casa não legal, casa clandestina, digamos, que não era quartel, foi levado para uma casa que o Exército mantinha na fronteira. Ali ele foi interrogado, quando fala interrogado é torturado, logicamente, para saber contatos, saber dinheiro, que eles queriam mais dinheiro, e aí ele foi assassinado. Isso é o que conta a testemunha. Essa testemunha foi interrogada diversas vezes. Essa testemunha foi diversas vezes no local. E ele só fala o seguinte, morreram aqui. E você fez o quê? Eu fui buscar o Onofre, junto com o Alberi. E depois, quando ele diz que quando ele volta, já os corpos não estavam ali. E a gente pergunta, mas você viu os corpos? Sim, a turma que matou fez festa, tomou bebida, não sei que tipo de bebida, então bebeu e fez festa, para festejar o êxito da operação. A minha pesquisa começa a tomar outro rumo quando eu descubro que o advogado, aquele do PT aqui de São Paulo, bem famoso aí, Greenhalgh, ele, certa ocasião, junto com a viúva do Onofre Pinto, pegou depoimento de uma senhora professora chamada Madalena Lacerda, eu não sei se é o nome verdadeiro dela ou o quê. Ela e o marido dela, Giovanetti, alguma coisa parecida. Eu começo a me aproximar, porque se aproximar dessas pessoas é igual você entrar na selva amazônica para se aproximar de índio, né? Vai aos poucos, né? Eu fiz um trabalho de aproximação dos dois, que eu conto no livro, como foi esse processo de aproximação, para tomar confiança. Ela não falava comigo, porque ela estava decidida não falar com ninguém. E ela estava doente. Ele falou, na pelas tantas, eu falo para ele, escuta, Giovanetti, segundo o advogado de São Paulo, tal, vocês se venderam para o Exército, e vocês recebiam um X por mês, e vocês eram ligados ao Alberi e o grupo do Onofre Pinto. Vocês seriam a 8ª pessoa e a 9ª pessoa. Vocês poderiam estar naquela cova, né? Poderíamos. O que aconteceu? Por que vocês não estão na cova, né? Por que não? Porque eles foram enviados para o oeste do Paraná. Quando chegaram na rodoviária de Curitiba, foram sequestrados os dois, o casal. De fato foram. E eles foram levados para um sítio clandestino do Exército em Goiás. De fato, o sítio existe. E lá em Goiás eles foram interrogados. Eles descobriram o nome da operação que estava acontecendo em andamento no oeste do Paraná, que é a Operação Juriti. Segundo eles, o nome dessa operação que morreram, esse grupo, é a Operação Juriti. E que eles fizeram um acordo. Que tipo de acordo? O acordo para salvar a nossa vida, ele falou. Ele conta, né? Ele conta tudo por escrito, em e-mail. Naquela época não havia WhatsApp, eu falava com ele por e-mail, perguntava, e ele depois de algum tempo me respondia. Eu registrei tudo, não havia print, eu não sei, eu salvei esses e-mails. E fiz print deles no livro. O Giovanetti conta
que Onofre Pinto mandou para eles: venha, estamos na luta derradeira, alguma coisa assim. Mas Onofre Pinto também mandou para o Pedro Lobo um telegrama antes de viajar para o oeste do Paraná: estou entrando. O Pedro Lobo conta isso, né? E tem uma carta que o Pedro Lobo manda para mim, que ele fala, que ele falou para o compadre: não entre, né? Você vai morrer. Ninguém sobrevive nessa circunstância. O compadre entrou. O compadre entrou, foi torturado, e o corpo do Onofre foi para onde? Ninguém sabe. Segundo a testemunha, abriram o estômago dele, a barriga, né? Abriram a barriga dele, colocaram um pedaço de ferro, e jogaram no rio. Que rio? A testemunha fala que foi, dá o nome do rio, um braço falso do rio São Francisco, que hoje é o Lago de Itaipô. Mas você viu? Sim, a testemunha diz que ele era motorista e que ele levou. De fato, ele era motorista, que tem a nomeação dele como motorista da Marinha. Porque para dar um dinheiro para ele, um regalito, digamos, um presente, a ditadura militar deu para esse rapaz, que ele era um rapaz, era um soldado do exército, 18 anos, não sabia nada, e não sabia nem o que estava acontecendo. Mas ele foi o motorista dessa Operação Juriti. Nada mais que isso. Ele foi o motorista e depois que acaba a ditadura, ele ganhou um cargo de motorista da Marinha. Eu tenho comigo até hoje, e deve estar no livro, a nomeação e a exoneração com a redemocratização, tá? O livro é o... Vamos botar a capa nova. Então, o livro é o Onde Foi Que Vocês Enterraram Nossos Mortos, cuja reedição, revista ampliada, muito bonita, cheia de fotos, é uma edição da Alameda Editorial, está sendo lançada hoje aqui em São Paulo. Tem uma sessão de lançamento, debate, conversa, e você pode reconhecer ao vivo o Aloysio Palmar, o autor. Vai ser hoje às 18h30 na Livraria Alameda, que é na rua 13 de maio, 353. O Aloysio até agora já nos contou um pouco do que é o livro. Deu um aperitivo aí das suas investigações, os crimes da ditadura, os problemas que os resistentes pela democracia enfrentaram naquela época. Eu queria te perguntar ainda, por que fazer isso? Qual é a importância de buscar isso, de remexer nessas feridas? Não é só dor, qual é a contribuição desse seu trabalho? Tá. Não é que a ferida está aberta. Veja bem, essa história, ela só toma um contorno mais... Falando no geral, além Não, essa história desse grupo desaparecido só vem, depois do livro publicado, ele só vem a tomar um contorno mais massivo, tomar um conhecimento maior, durante o interrogatório do coronel Paulo Magalhães, na Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. No depoimento que ele deu para Juliana Dalpiva, né, que é do jornal O Dia, e para o rapaz lá, o Brito, esqueci o nome, do Chico, lá do Globo, eles foram atrás, o jornalista vai atrás. Porque boa parte do que se sabe hoje... Hein? Chico Otávio. Chico Otávio. Boa parte do que se sabe hoje é graças à investigação jornalística, né? E eles foram atrás de descobrir o coronel Paulo Magalhães num sítio lá no Nova Iguaçu, ou Caxias. E o coronel foi chamado para depor. E ele fala desse episódio. Na verdade, ele foi o comandante, porque ele era o responsável pelas operações do Centro de Informações do Exército no exterior. E ele tinha uma organização. Cada um tem sua organização. Ele era especializado em VPR. Ele era especializado em VPR, não sei porquê, mas ele era. Então é o cara que criou tudo isso. Criou tudo isso. E ele conta que o grupo da Casa da Morte saiu do Rio de Janeiro para fazer essa operação. Casa da Morte em Petrópolis. Em Petrópolis. Que ele dá o nome, inclusive, do grupo dele. Que o grupo dele saiu do Rio, ficou acampado no Parque Nacional esperando chegar esse pessoal, e fala que o Alberi era um dos cachorros dele. Ele tinha vários cachorros. Cachorro é o
informante. Ele tinha um canil. E um dos informantes era o Alberi, que o Alberi aderiu à ditadura. Era um Anselmo, Cabo Anselmo do Sul, né? Lá do Cabo Anselmo tem aquele que anda por aqui, tem aquele lá do Sul. Alberi foi um deles. Ele conta isso na Comissão Estadual da Verdade, depois confirma na Comissão Nacional da Verdade. Ele fala das prisões, ele fala do Onofre, ele confirma tudo isso. A única dúvida que eu tenho é que se ele confirma porque ele leu o livro ou se ele conta a verdade. Vai lá saber o que estava na cabeça. Logo depois ele é assassinado. Logo depois é assassinado. Nós estamos falando, ele é assassinado agora, né? Faz 2 anos, faz né? 2 3 anos, anos. logo em seguida. Mas a dúvida que eu tenho, antes de encerrar esse capítulo e partir para essa outra que você está falando, a dúvida que eu tenho, que eu carrego até hoje, é a seguinte: que quando aquele jornalista que escreveu 4 livros sobre a ditadura, O Gaspari. Hélio Gaspari. Quando o Hélio Gaspari, num dos seus livros, ele cita aquela frase que foi dita para o general Geisel, que depois os americanos confirmam, mate e não deixe pista, não foi isso? Então, mate e não deixe pista. O coronel Paulo Magalhães estava em Foz do Iguaçu quando recebeu essa ordem, mate e não deixe pista. Seria do Onofre, ele já tinha matado os outros, ou mata todos e não deixe pista. Que merda foi isso tudo aí? Por que trazer 6 pessoas que estão em Buenos Aires, vivendo cada um sua vida, com muita vontade de continuar a luta, porque era obsessão continuar a luta, um compromisso moral continuar a luta. E eles seguiram, até o final, como o último dos moicanos. E por que trazer e matar? Por que trazer e matar? Eu tenho uma tese. Estamos falando num período de redemocratização, 74. Essa gente estava enfraquecida. Quando eu falo essa gente, esse lado da linha dura, esse pessoal do Malhães, esse pessoal que vivia matando, torturando, sequestrando, estuprando e recebendo uma verba secreta, né? Recebendo montanha de dinheiro. Tanto dinheiro e bens que eles sequestraram e se apropriaram como botim de guerra, e esse botim de guerra eles enfiavam no bolso. Enfiaram no bolso muito dinheiro. Essa gente ganhou muito dinheiro, tanto do governo da ditadura como o dinheiro que eles pegaram das organizações da resistência. E eles foram enfraquecidos e ficaram sem gás. Inventaram tudo isso para dizer, os guerrilheiros estão voltando. O perigo está aí, o terror está de volta. Então, isso foi uma armação de um grupo que estava enfraquecido no processo de distensão política. Isso é uma coisa que a gente tem que continuar investigando, deixo dito aqui, porque não tem sentido trazer 6 pessoas que estavam em Buenos Aires e vai matar, pô. Não tem lógica. Provavelmente foram interrogados. Ninguém mata sem... A repressão não mata, não chega e mata, ele interroga primeiro. Então, a obsessão, Rodolfo, de continuar, é porque essa cicatriz, essa ferida, está aí, está aberta. Os outros países fizeram justiça de transição, não foi? A Argentina é um exemplo para todos nós de justiça de transição. Aqui não teve. É totalmente impune. Eu vivo numa cidade que eu não topei com o cara ainda, onde mora o meu torturador. Eu moro numa cidade de 250 mil habitantes. É pequenininha, em comparando com a grandeza de São Paulo. E eu vivo nessa cidade, desde a anistia, 40 anos. E em nenhum momento me encontrei com essa pessoa. Mas se um dia me encontrar com ele, eu não vou sair da calçada para ele passar, não. Ele que tem que sair. Também não vou provocar, não vou dar de dedo, não vou fazer escândalo. Nós fizemos já escracho. Os crachos já... Ele foi chamado para depor na audiência da Comissão Nacional da Verdade. Ele não foi. Ele se negou aí. Mas está lá impune, faz parte do Conselho da Comunidade, do Rotary Club, do Lais, não sei de quê. Como é que pode? E assim como ele, N pessoas. A Academia Militar das Agulhas Negras homenageou
Geisel, o general Geisel. O torturador Ustra é homenageado, volta e meia, até pelo atual governo. E essa impunidade é um problema. Os retrocessos existem neste país porque não houve justiça de transição. Essa gente não foi levado para a justiça, para o tribunal. Não queremos vingança, queremos que eles digam o que eles fizeram. Onde está o Stuart? Stuart, ele se refere a Stuart Angel, que foi assassinado no Rio de Janeiro, cujo corpo está desaparecido. Sim, o deputado Rubens Paiva, né, que é deputado. Então, eles têm que prestar conta. Eles têm que prestar conta. Só isso é que nós queremos. Então, o livro tem essa provocação e esse objetivo dessa minha coisa toda, né? Para que se faça a justiça de transição. Ah, mas agora acabou, não vão mais procurar os mortos, porque foi decretado que não vão procurar. Eles não vão procurar, porque nunca procuraram. Quem procura somos nós, os sobreviventes. Nós, não todos nós, porque boa parte já dizia, isso é coisa do passado, vamos botar um ponto final. Ponto final, né? No Uruguai teve o ponto final, não foi? Ponto final. Aqui também, quando o Fernando Henrique criou a lei 9.140, ele julgava que seria o ponto final. Vamos indenizar os familiares dos mortos, desaparecidos políticos, com 100 mil reais para cada um, e ponto final. Mas não tem ponto final. Não é assim. Veio a comissão da anistia, indeniza, o Estado pede desculpa, faz a reparação econômica para quem foi prejudicado no seu emprego, tal, não sei o quê, e ponto final. Não é ponto final. Vamos continuar, nós precisamos resolver essa situação para civilizar esse país. Civilizar, nós queremos civilizar. Nada mais que isso. Humanizar. É um processo humanizatório, civilizatório. Não é questão de esquerda, direita, nada disso. E o processo civilizatório envolve quem é de esquerda, quem é de direita, todos nós. É a nação em busca da sua memória. É isso. Não sei se eu estou sendo claro. Não, tá. Não, a gente fica pensando aqui nesse momento, você falou agora do torturador que é enaltecido pelo governo, os próprios processos da anistia, a própria anistia está sendo questionada por esse governo, um governo que enaltece a tortura, enaltece o período da ditadura. Como é que pode tamanho retrocesso? O que deu errado e não conseguiu falar com a sociedade sobre o que houve na ditadura? Por que tem tanta gente que não se dá conta do que aconteceu naquele período e ainda vota em quem defende a ditadura militar? Pois é. Sabe que uma certa ocasião eu estava dando uma entrevista na rádio aí do interior, ao vivo, e com o microfone aberto para telefonemas, né? Sim. De ouvinte. Aí teve um ouvinte, falou assim, mas minha família não foi presa. Meu pai não foi preso, minha mãe, meus irmãos, ninguém da minha família foi preso. Então, como é que é esse negócio? Parece que quem foi preso foi só quem era baderneiro. Puta, o cara me chamou de baderneiro. Quer dizer que eu era... Então essa mentalidade que tem que acabar. Nós fomos resistentes, a gente resistiu. Mas não éramos só nós. Gente, quantos compositores, compositor de música foi perseguido, né? Teve suas letras censuradas, eles eram baderneiros, e outros foram presos, teatrólogos, cineastas e jornalistas. Militares. Há uma lista de mais de 6 mil militares que foram presos, torturados, ou perseguidos durante o regime militar. E eu vou mais além. Das minhas pesquisas, encontrei um caso de um rapaz que era topógrafo, que media a topografia da implantação da usina de Itaipu. Ele era topógrafo. E ele ficou longe da família, a família ficou aqui em Belo Horizonte e ele foi trabalhar lá em Foz do Iguaçu. E ele saiu do alojamento e foi para um bar beber. E lá no bar, cara, ele tomou umas e outras e começou a defender a paz no mundo, e não sei o quê, contra a guerra, uma coisa assim, coisa de bêbado, né? E lá,
Bebeu. Quero que todo mundo defenda a paz do mundo, bêbado ou não bêbado. Ela faz do mundo. Aí alguém ouviu a conversa e foi lá no quartel, exército. Tem um cara falando mal dos militares lá no boteco, não sei o quê, do Pantera, no bar do Pantera, digamos assim. Aí os militares foram lá, prenderam o topógrafo, torturaram o topógrafo, ele virou inimigo do Estado, perdeu o emprego, foi mandado embora da cidade, mas antes levou uma pauleira do cacete, foi torturado e foi considerado subversivo. Então, você vê coisas assim, nós sabemos de tantas prisões, desse jeito. Quer ver uma coisa? Até um cara da TFP, Traição, Família e Propriedade, extrema-direita, foi preso como subversivo. E isso aí foi por minha culpa. Eu tenho um amigo que é sobrinho do bispo lá da minha cidade, ultraconservadora no estado do Rio. Toda a família dele é ultraconservadora, mas ele era jornalista em Maringá. E eu estava em Maringá, fazendo contato político, e pensei assim, vou visitar o Gutinho, que é o editor do Jornal da Cidade. Eu vou visitar o Gutinho, meu amigo de infância, né? Visitei o Gutinho, o que você está fazendo por aí, Luiz? Tão longe. Eu estou aí, pesquisa da faculdade e tal, não sei o quê. Inventei uma conversa e ele me deu um cartão de visita. Mas eu era tão irresponsável, coloquei o cartãozinho dele no meu bolso. Quando eu fui preso, os milicos pegaram aquele cartão, acharam que ele era meu chefe, meu contato. Pegaram esse rapaz, levaram preso, ficou preso 1 mês, levou tanto pau, foi torturado, choque elétrico, pau de arara e afogamento. Depois de muito tempo, fizeram uma cariação dele comigo lá na PE do Exército, PE, Polícia do Exército, né? Lá em Curitiba, que era um centro de tortura, e ele aparece com uma barba igual a sua, assim, rapaz, todo sofrido, cara de sofrido. Eu falei, Gutinho do céu, esses caras são os malucos lá, eu falei para os coronéis que estavam lá. Você é um cara da TFP, você é extrema-direita, como que vão te prender a achar que você é meu contato? Se eu te fiz algum mal, desculpa, né? Mas quem tem que pedir desculpa são eles, né? Que fizeram. Então, assim como aconteceu com o Gutinho, com esse tal, muita gente, por ser parente de dominicano, por ter parente não sei o quê, quantas pessoas, né? Então, o processo da ditadura foi um processo nacional, atingiu todas as camadas da população, desde parlamentares, religiosos, de todas as denominações indígenas. Mas, infelizmente, na apropriação da história, nós não tivemos condições de contar. Da nossa narrativa foi fraca. E a narrativa do grupo que assaltou o poder, ou que chegou no governo aí, eles se apropriam de uma tal forma e que começam a desmantelar ou desmontar a história e contar a sua versão. É preciso recuperar a memória do Brasil? Sim, é preciso recuperar. Recuperar como? Fazendo isso que nós estamos fazendo, contando os testemunhos, as pessoas que estão vivas, né? Mas os arquivos são muito importantes. Eu tenho um site, eu vou fazer meu comercial. Isso. Eu tenho um site chamado Documentos Revelados, é www.documentosrevelados.com.br. Tem 120 mil documentos. Por que eu fiz isso? Tem um arquivo nacional, tem não sei o quê. Por que eu fiz? Para popularizar. Porque os acadêmicos, eles vão nos arquivos e fazer suas pesquisas. Jornalistas vão também, mas muitos me procuram. E também outras pessoas me procuram, porque na medida que eu vou popularizando, que eu faço um título chamativo, né? Eu dou uma temperada no título, faço um textinho curtinho, não faço textão, eu busco lá que agora não dá para escrever muito longo, né? Eu faço 10 linhas, 20 linhas, e aí as pessoas entendem sobre o que trata o documento e chega no documento que é o documento oficial, documento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tipo o interrogatório da Elis Regina, as ameaças a Elis Regina, estão tudo ali. O caso do educador Anísio Teixeira, está tudo ali. O Paulo Coelho, que é o famoso no mundo todo, né? A prisão dele, interrogatório, tem documentos sobre... Recentemente ele fez um
Twitter, fez manifestação nas redes sociais. Nas redes sociais. Então, você vê que a ditadura atingiu muita gente. Né? Esse site Documentos Revelados é um dos maiores de arquivos da ditadura, né? Tem bastante. Tirando os oficiais aí. Então eu hoje me dedico ao site, fazer palestra, vir aqui a São Paulo, lançar livro, ser entrevistado pela Tutameia. É isso que eu faço. Né? E tenho também um jabuti que eu cuido, né, dele, né? Mas acontece que ele vai cuidar de mim, porque ele vai sobreviver, e eu já estou com o pé na cova, porque meus cachorros morreram, vai morrendo. Outro se apaixonou por uma cadela e foi embora. O jabuti fica. E cuidar dos netos e dos filhos, que tenho 6 filhos e 8 netos. Né? Essa é a minha vida, né? Hoje, né? Com pé aqui, tô pé colar, mas meu chão hoje é Foz do Iguaçu. Lá que eu milito, lá que eu vivo, lá que eu faço minhas coisas. Né? Então, aqui a gente conversou com Aloysio Palmar, um combatente pela democracia, um jornalista que trabalha cotidianamente em defesa da memória da luta democrática no Brasil, que está lançando hoje aqui em São Paulo a reedição do seu livro, um livro que exatamente faz esse trabalho aí de buscar da memória das lutas democráticas e a memória dos que tolheram a democracia no Brasil. O título é Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos?, editado pela Alameda. O lançamento é hoje na Livraria Alameda mesmo, na Rua 13 de Maio, 353, a partir das 18h30. Bela Vista. Na Bela Vista, ali no Bexiga, ali, aqui em São Paulo. Então está todo mundo convidado para ler e aprender mais sobre a história da resistência democrática no Brasil durante a ditadura, porque, como disse o Aloysio, precisamos recuperar, reaprender nossa memória para seguir na luta pela democracia no Brasil. Então, a gente quer agradecer muito a presença do Aloysio aqui, e antes de caminhar para o final, queria saber se você quer fazer a sua mensagem final aí para os nossos internautas. Sim, as pessoas, onde eu vou, seja colégio, segundo grau, ou universidade, ou na rua, ou os amigos, perguntam, como que nós vamos derrotar esse povo que está aí no governo? Como que nós vamos fazer? Eu sempre respondo assim, viu como que foi derrotada a ditadura? Foi aos pouquinhos, os trabalhos dos pouquinhos, os pouquinhos fazendo pouquinho. Todo mundo, desde a oposição parlamentar, a luta pela anistia, as coisas que aconteceram lá fora, as coisas que aconteceram lá dentro, o processo eleitoral, a luta armada, tudo de pouquinho. Então é preciso continuar. As consciências esclarecidas, eu faço uma apelo às consciências esclarecidas. E consciência esclarecida você tem em todos os partidos. Em todos os partidos. No processo eleitoral eu falava e jogavam pedra em mim, pô. O consciência esclarecida tem dentro do PSDB. Consciência esclarecida você tem dentro do MDB, tem em todos esses partidos, em todos os setores da sociedade. Vamos mobilizar as consciências esclarecidas desse país, independente de tudo. Chega da gente jogar pedra em nós mesmos. Parem com isso. Vamos nos unir. Unidade, já dizia São Martim. Não há outra forma. E aos pouquinhos vamos desgastando e crescendo até chegar o momento que essa gente vai acabar perdendo apoio social, apoio popular e sendo escorraçada do poder. Não há outra forma. Muito bem. Então, obrigado aí ao Aloysio, obrigado a você que participa com a gente aqui nas nossas transmissões quase diárias, né, aqui no Tutameia. Todo esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site, a nossa casa dos tutas, né, tutameia.jor.br. Eleonora?
Luiz, muito obrigada a quem nos acompanha aqui. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. A luta continua. E Lula livre. Tchau. Tchau. Aí vai o nosso.